pessoal, nossas boas-vindas a mais um episódio do Videocast Diálogos, uma produção do Grupo Trama Reputale. Eu sou o André Versbicas, gerente de marketing da agência, e hoje vamos falar sobre um dos grandes desafios da comunicação interna contemporânea. Como garantir que a informação chegue a quem faz a operação acontecer? Durante muito tempo, a comunicação interna foi construída pensando em quem está diante de um computador, acessa e-mail ou consulta a internet no dia a dia. Mas essa não é a realidade de milhões de trabalhadores brasileiros. Na indústria, na logística, no agronegócio, na mineração, no varejo e em tantas outras operações, boa parte das pessoas passa o dia em campo, na fábrica, na estrada ou em linha de produção. E isso traz uma pergunta importante. Como construir comunicação, engajamento e confiança quando os canais tradicionais não alcançam todo mundo da mesma forma? No episódio de hoje, comunicação interna que chega na operação. Como engajar e gerar confiança entre públicos operacionais e diversos. E para me ajudar nessa conversa, eu tenho comigo a Vanessa Pinto, Relações Públicas, com mais de 20 anos de experiência na área, coordenadora de comunicação da Veracel Celulose, responsável pela gestão estratégica da comunicação da companhia e pela evolução de iniciativas voltadas ao fortalecimento da conexão com os colaboradores. Bem-vinda. Obrigada. Sidney Amora, meu colega na Trama, gerente do Núcleo de Comunicação Interna, é responsável pelo atendimento da conta da Veracel e por projetos voltados à cultura, engajamento e relacionamento com públicos internos. Bem-vindo. Oi, André, tudo bem? Vanessa? Oi. Vanessa e Sidney, antes da gente entrar na conversa especificamente, eu queria que você contasse, Vanessa, quem é a Veracel, qual que é o seu desafio, o que você enfrenta lá em relação ao número de funcionários, como que a empresa está posicionada no mercado. Conta um pouquinho da Veracel. Tá bom, a Veracel completa esse ano 35 anos de operação. Nós estamos na região sul, extremo sul da Bahia, e o nosso principal objetivo é produzir celulose de forma sustentável, garantindo também a segurança dos colaboradores e apoiando também o desenvolvimento ali da nossa região. A gente tem cerca de 1.000 colaboradores próprios e outros 2.000 colaboradores terceirizados que fazem parte da nossa operação. E toda a nossa celulose, ela é produzida para o comércio externo. Então, a gente produz celulose e toda ela é enviada para fora do país para produção de produtos que a gente usa no nosso dia a dia, como guardanapo, papel toalha, outros formatos de papéis que a gente usa na nossa rotina. Certo. A gente levantou alguns dados aqui para subsidiar esse episódio. Um deles é a pesquisa Tendências de Comunicação Interna do ano passado, de 2025, foi divulgada pela Aberge e ouviu cerca de 215 empresas brasileiras de diversos portes, diversos setores da economia. E o estudo aponta que fazer a comunicação chegar nos públicos operacionais é um dos principais desafios da comunicação interna, para 42% dessas empresas, dos respondentes. E para as empresas com mais de 5.000 colaboradores, esse índice chega a quase 60%, 57% de desafios assim, para fazer essa comunicação chegar. Vanessa, o desafio da comunicação com públicos operacionais não é uma realidade exclusiva da Veracel. Por que esse ponto ainda é um desafio nas organizações? André, eu penso que porque a gente é muito acostumada a pensar a comunicação de uma lógica mais de uma comunicação corporativa, onde parece que a maioria das pessoas acessam o computador e tem informações por esse meio, né? E-mail, intranet, de repente um mural também. Mas a maioria dos colaboradores
quando a gente pensa em operação logística, operação industrial, operação florestal, não tem acesso a esses canais mais tradicionais da comunicação. Então, o maior desafio continua sendo como chegar, ou como levar a informação até essas pessoas, né, de forma rápida, de forma confiável e que também traga o engajamento deles. Então, é pensar a comunicação a partir da necessidade dessas pessoas. Sidney? E eu vejo que quando essa informação não chega, né, de acordo com o que a gente gostaria que chegasse, pode gerar ruídos, né? Pode gerar muito ruídos de interpretação, de boatos que podem afetar até a estratégia da empresa, né? Como tem que ser traduzido para os colaboradores. E quando a gente fala nesse público mais operacional, pode ter também um fato muito importante, é a segurança, né? Pode afetar a segurança de cada um. A gente vê na Veracel, como eu comentei, a gente tem cerca de 1.000 colaboradores. Esses colaboradores, eles estão em diversas áreas na empresa. Nós operamos em 11 municípios ali no sul, extremo sul da Bahia. Eles não estão só concentrados em um único lugar, né? A gente tem operação florestal, a gente tem operação industrial. Então, o desafio é o mesmo. Como chegar com a informação até essas pessoas? De forma rápida, ágil, com confiança, justamente para evitar ruído pela falta de informação, como o Amora comentou. E quando a gente fala operação, parece que é uma operação só, né? Você está dizendo aqui que você tem uma operação industrial, uma operação de campo, que demandam estruturas diferentes de comunicação, né? São funcionários de uma mesma empresa, mas que estão em operações diferentes. Exatamente. E aí, André, quando a gente pensa que são públicos diferentes dentro da mesma empresa, a gente também tem que pensar numa comunicação diferente. Não é a mesma comunicação para todo mundo, não é o mesmo formato de comunicação para todo mundo. Nem todo mundo precisa saber as mesmas informações, nem da mesma forma, né? Então, a gente precisa, de fato, pensar a comunicação a partir da necessidade e da forma como o outro consome essa informação. Esses públicos, eles exigem uma diferença de compreensão, quando a gente faz um comparativo com o corporativo, com um processo de comunicação tradicional, tem uma exigência diferente para gerar uma compreensão desse público operacional? Sem dúvida, as pessoas são diferentes, né? E ali, de acordo com a operação, as necessidades também são diferentes. Então, a gente precisa adequar formato, a gente precisa adequar linguagem, a gente precisa adequar timing também dessa comunicação. Muitas vezes, e o próprio canal. Né? O próprio canal precisa ser adequado ao tipo de colaborador com quem a gente quer comunicar. Sidney, o que torna essa comunicação com públicos operacionais tão diferente do público corporativo, além desse gancho aqui que a Vanessa já trouxe para nós? Nesse público operacional a gente tem que tomar um cuidado mais extra para a gente traduzir tudo de forma objetiva, simples. A gente usa sonoras, utilizamos também imagens, figurinhas, para que tudo que seja traduzido de forma mais simples e objetiva. Porque esse colaborador, esse público, ele só vai se engajar e vai entender que isso é importante no dia a dia dele se ele for impactado. E para isso a gente faz uma curadoria muito específica, que nem tudo precisa ser comunicado, e sim aquilo que impacta no dia a dia dele. Só assim ele entende que isso vai virar um engajamento que vai mudar a rotina dele. E é uma curadoria de conteúdo e canais. Conteúdo e canais, exatamente. E você falou de simplicidade. Isso não é por uma questão pura e simples de escolaridade. É simplicidade por conta da rotina, por conta da estrutura da operação, pelo canal. Como que vocês... É que não é simplista. Não é simplista. Não é uma não é a questão da simplicidade, é o acesso, né? É algo que já é comum
no dia a dia das pessoas. Então, é o tom de voz que a gente precisa adequar para essa comunicação, para que ela possa fazer sentido, para que ela seja mais fácil de ser entendida, sem entrar no lugar de ser simplista. Sidney? Eu acho bem isso mesmo. E, inclusive, na Veracel, a gente também criamos, né, juntos uma diretriz, né, de canais. Dentro desse diretriz de canais, a gente fez as personas, e cada persona tem esse tom diferente, esse objetivo de como vai ser informado e como vai ser abordado todos esses assuntos. Eu queria ouvir de vocês como que equilibra, então, velocidade, clareza, relevância nesses ambientes operacionais. Como que você tem trabalhado isso na Veracel? André, eu acredito que passa por aquilo que a gente comentou aqui, que é a questão do critério, né? Para que a gente possa fazer esse equilíbrio entre velocidade, clareza, relevância, é o critério para essa comunicação acontecer. Porque nem tudo precisa ter o mesmo nível de importância, de urgência, nem tudo é para todo mundo, e nem todo mundo precisa receber os mesmos formatos. Então, definir esses critérios, ter esses critérios claros, ajuda também a estabelecer um pouco desse equilíbrio. A gente tem uma ideia de que a gente precisa comunicar tudo para todo mundo para ser transparente, né? Mas a gente consegue também ser transparente segmentando, é um pouco isso que você está falando, né? Exatamente. Definindo a prioridade, definindo a relevância, definindo o que aquele público precisa saber. E garantindo que ele faça parte também, né? Porque eu estou entendendo que nem tudo vai para esse público operacional, assim como não vai para outros públicos. Mas há uma garantia da comunicação de manter todo mundo informado sobre tudo de maneira segmentada, é um pouco isso. A operação exige isso? O funcionário operacional exige esse tipo de análise mesmo da comunicação? Sim, porque como você consegue manter esse colaborador que está numa área mais remota, sem tantos acessos a diferentes canais, como você manter esse colaborador engajado, seguro na sua operação, com todas as questões relacionadas à segurança psicológica, inclusive garantidas, alinhadas questões da empresa, também com um clima favorável para se trabalhar e em busca daquele objetivo que é o objetivo da companhia. Então, esse público, ele quer fazer parte disso e é uma necessidade da comunicação engajá-los, envolvê-los nesse mesmo propósito. A gente está falando aqui de uma comunicação, então, interna, que não é mais só aquela da emissão, né? Já bastante tempo que a gente vem discutindo isso, mas uma comunicação interna que tem uma ideia de uma arquitetura para chamar a atenção das pessoas, né? Especialmente numa rotina, como você disse, de não ter acesso imediato a alguns canais e ter o foco mesmo na operação. Na operação da empresa mesmo. Na Trama, a gente vem trabalhando uma metodologia própria chamada NAVE, né, que olha para a comunicação interna a partir de 4 dimensões: narrativa, atenção, voz da liderança e engajamento. Esses 4 drivers formam essa palavrinha, né, essa sigla NAVE. E eu acho que essa metodologia, ela conversa bastante com o que a gente está falando aqui, porque não é só escolher canal, né, mais, né, não faz mais sentido dessa forma. Então, e vocês estão trazendo aqui que é preciso a gente entender o que é preciso ser dito, qual que é a prioridade, quem traduz essa mensagem, enfim. Na Veracel, Vanessa, você está vivenciando uma experiência nesse sentido com a implantação de um novo canal, né? Que vocês aproveitaram o WhatsApp como um dos canais de comunicação interna oficiais da empresa. E aí, olhando para o WhatsVera, como que vocês estão conseguindo equilibrar esses 4 pontos, né? A narrativa, a atenção, a voz da liderança e o engajamento. Você tem sentido um engajamento real mesmo a partir da instalação desse canal? Como foi a experiência? Como está sendo?
Primeiro que é uma experiência muito bacana, que a gente começou lá em 2022, justamente pós-pandemia, pensando como, ainda com o mesmo desafio, como conseguir alcançar todos os colaboradores que estavam nesse ambiente de uma operação mais distante, áreas mais remotas, para que a gente pudesse mantê-los engajados e informados a respeito de tudo que estava acontecendo na empresa, que era relevante para ele. E aí, a partir de uma análise de diferentes opções e formatos que a gente poderia ter, a gente pensou no WhatsApp, porque o WhatsApp já é um canal, uma ferramenta de comunicação mais usada pelos brasileiros. A maioria dos brasileiros tem o WhatsApp instalado no seu celular e a gente já trabalhava com listas de transmissão, grupos informais dentro da empresa, né, de WhatsApp para facilitar a comunicação interna. Então, por que não formalizar isso? Criar um canal oficial de comunicação pelo WhatsApp. E foi isso que a gente fez. Lá em 2022, a gente começou a trabalhar com esse canal como um canal oficial. E a gente começou a buscar o engajamento, a adesão dos colaboradores dentro desse canal que agora era oficial da Veracel. E hoje a gente pode dizer que temos aí um pouco mais de 85% de colaboradores que já estão, que já fazem parte desse nosso canal. E isso é um número muito expressivo, principalmente considerando que é uma adesão voluntária, né, que as pessoas elas estão ali porque elas querem estar, e também é uma permanência decidida por eles. Eles podem sair desse espaço no momento que eles quiserem, mas a gente está dizendo que desde esse período a gente tem aumentado a nossa base de colaboradores dentro desse canal. E também um outro indicador bacana que a gente mede é a questão de leitura daqueles conteúdos que a gente publica. E a gente tem toda uma governança, uma curadoria que é feita, uma segmentação feita ali dentro desse canal também. E sabendo que 60% dos nossos conteúdos são lidos por esses colaboradores, isso já é pra gente uma prova de sucesso desse canal. Você comentou que já usava, né, o WhatsApp como lista de transmissão de uma maneira informal, né? Isso. Qual que foi a diferença entre usar o WhatsApp dessa maneira e transformá-lo num canal de comunicação? Porque tem alguns pontos que você mesmo trouxe aqui. Adesão voluntária, tem a questão da privacidade do número do telefone particular, porque eu imagino que os funcionários não tenham celulares corporativos, né? São todos no celular pessoal. Então tem a adesão, a privacidade, o aparelho próprio da pessoa. O que dá pra gente também como você falou que 85% dos colaboradores já aderiram, significa que a comunicação tem uma relevância na vida dessa pessoa, porque ela está aderindo a esse sistema, né? Diante de tudo isso, qual que foi a diferença entre usar ele de uma maneira como um canal oficial mesmo, o WhatsApp? Passa pela estratégia. É a importância da estratégia por trás do uso do canal. Então, a gente segmenta a comunicação, a gente consegue trazer o formato adequado para aquele colaborador e o tipo de conteúdo que a gente divulga ali também. Eles sabem que o conteúdo que aparece ali naquele canal é um conteúdo importante e relevante. Não é qualquer tipo de informação que a gente divulga ali. Um conteúdo que ele precisa saber, né? Exatamente. Porque acho que Sidney, me ajude aqui, você deve fazer campanhas internas, né? Ajudar a Veracel com essa comunicação sobre o canal. Eu acredito ser necessário informar o colaborador que aquilo é um canal oficial, né? Que não é o WhatsApp da vida. Né, a empresa acabou entrando ali no WhatsApp também e ela passa a receber conteúdo relevante ali, né? Eu tô trazendo isso para entender essa diferença mesmo, porque como o WhatsApp está muito presente nas nossas vidas, o canal oficial da empresa pode parecer tão supérfluo quanto outros grupos, quanto outros acessos que a gente tem na ferramenta, né? E aí, como fazer com que isso ganhe relevância, né? Para a comunicação de fato chegar. Como a Vanessa falou, né? É um canal
de comunicação, mas é mais que um canal de comunicação, né, que foi oficializado. É um canal que traz relevância das informações para ele. Então, eles acreditam que isso que impacta no dia a dia deles agrega, tá? Então, por isso que eles estão dentro. E um ponto que dá para destacar aqui é que o WhatsVero também é um bot e ele também, os colaboradores podem perguntar sobre benefícios, sobre carreira, porque também é um canal bem estreito com a área de RH da empresa. Isso. E acredito também, André, que passa pela questão da utilidade e da confiança. Então, eles sabem que ali é um canal confiável, é onde a informação que está chegando, ela é da empresa, ela é relevante e ela é útil para mim. Então, eu sei que ali é essa informação que eu posso confiar. E aí, quando a gente pensa, né, naquela estrutura da nave que você comentou como metodologia, a gente faz pensando na narrativa. Então, é toda uma curadoria de conteúdo, é como esse conteúdo ele é transmitido ali. Passa pela questão do formato, de novo, né? Eu insisto nisso porque como a gente tem diferentes grupos de pessoas dentro dessa ferramenta, não é o mesmo formato para todo mundo. Não pode ser. Tem pessoas que gostam mais de receber conteúdo em formato de vídeo. Tem outras pessoas que gostam mais de receber conteúdo em sonora. Né? E aí ainda passa pela questão da liderança, porque o canal também não é suficiente para dar conta de todas as informações e nem na profundidade necessária. Então, é o líder que precisa estar ali presente, e eu digo que o líder ele é a principal fonte de informação dentro da comunicação interna, porque ele traduz aquela mensagem, ele aproxima a mensagem da realidade do colaborador. Chama né? atenção, Chama para alguma mensagem que ele recebeu. Que é importante. Sim. E aí, a partir disso, tem o engajamento do colaborador naquilo que de fato faz sentido para ele. Aí o seu trabalho aumentou, certo? O que era um simples canal de WhatsApp, olha aí quanta coisa que a Vanessa tá demandando. Viu? E por isso que a Vanessa definiu muito bem esse framework, né? Que a Leila e que a Denise fizeram, né? Que é essa nave, né? É esse contexto da narrativa, ou seja, passar a informação do que importa, a chamar a atenção, né, de como chamar a atenção desse colaborador em meio de tantos por meio canais, dos formatos, né? Canais e formatos. Sim. E passando pela liderança, a voz da liderança, que é a credibilidade, se está ali, se o líder está acompanhando, ele pode traduzir da melhor maneira possível e gerando também um engajamento final, que é o comprometimento dele com o que está sendo passado. A adesão, né, as taxas de leitura, enfim, que vocês estão monitorando. E o que mais que vocês têm aprendido nessa implantação? Imagino que a comunicação tenha se surpreendido com algumas coisas, né? O que você tem aprendido? Primeiro, quanto tempo o WhatsVero está em funcionamento? Ele entrou em operação em 2022. Tá. Então, já são quase 4 anos de operação. E nesse período, a gente tem aprendido muitas coisas. Primeiro que não é simples. Não é como você, dentro de um grupo de família, mandar qualquer tipo de informação. Né? Então, você precisa ter uma estratégia por trás disso. Então, qual é o tipo de conteúdo, qual é a relevância daquele conteúdo, como aquele conteúdo de fato pode ser importante para o colaborador. Também identificar qual é o formato para que aquela mensagem chegue da melhor maneira. Pensar na questão de timing, porque se a gente perde o timing, o WhatsApp tem isso que é intrínseco dele. Essa dinâmica, não é? A agilidade. Então, se eu estou optando por usar esse canal, eu preciso considerar essa característica dele. Né? Então, o timing é muito importante. E perceber também o quanto que aquelas mensagens estão sendo relevantes para o colaborador. A partir de pesquisa, a partir de mudança de comportamento, a partir de engajamento deles também naquilo que é transmitido pelo canal. E também eu vejo que, por exemplo, o seu WhatsVero ensinou muito que não é sobre canais, não é sobre criar novos canais, e sim transformar essa comunicação
que ela se aproxime do dia a dia do colaborador. O que o WhatsVera nos ensinou foi bem isso, sobre não é criar mais um canal de comunicação, e sim a gente utilizar da melhor maneira daquela ferramenta que já está no dia a dia do colaborador. Então, para fazer sentido no dia a dia dele. E um outro aprendizado muito bacana é o quanto que aquele espaço é um espaço de valor para o colaborador. Quando a gente vê nos nossos números que os colaboradores entraram no canal por interesse próprio e permanecem ali, porque eles também podem desistir de estar ali, sim. né? E a gente mantém esse nível de 85% de pessoas que estão dentro do canal conosco. Então, significa que eles entendem que ali é um canal de valor, é um espaço confiável. Então, isso também para a gente é um aprendizado, que a gente vem pela escuta, que a gente vê também por aquilo que eles trazem para a gente de retorno a respeito da importância do canal. E os nossos próximos passos serão agora a gente vai tentar mensurar e tentar obter indicadores de sentimento, de likes, de não likes, através de figurinhas e tudo mais. O WhatsVera ele é um canal da operação ou é da companhia como um todo? Para a companhia como um todo. E aí a gente, como pode ser segmentada a informação por ali, se a gente precisa falar apenas com a liderança, uma mensagem específica para a liderança, toda a nossa liderança está dentro desse canal. E toda a nossa operação também. Então, 85%, né, aí numa média, é aquilo que abrange todos os nossos colaboradores. Eu vou puxar o gancho, então, das métricas, já que vocês estão falando bastante aqui, né? 85% de taxa de adesão, cerca de 60% da leitura dos conteúdos, né? O que, além dos números, esses dados te contam, Vanessa, do WhatsVera? Me contam sobre a relevância do canal. E que a gente acertou ao instituir o WhatsApp como um canal oficial da Veracel. Tanto que hoje ele é considerado o canal mais importante dentre todos os canais de comunicação que a gente tem. Isso te surpreendeu no processo de pensar isso? Te surpreendeu ou era uma ideia que você tinha que isso poderia acontecer? Eu acreditava, era uma hipótese de que daria certo. Porque é o canal mais usado, é a rede social mais usada hoje no Brasil, é o WhatsApp, né? Pela maioria dos brasileiros. Então, por que não? Tinha tudo para dar certo. Mas também poderia dar errado, como você comentou. O WhatsApp é um espaço de comunicação que eu decido estar ali, conversando com quem eu quero conversar. Então, no momento que a empresa estabelece um canal oficial para conversar com os colaboradores, poderia dar certo ou não. E a gente apostou que sim, e fizemos tudo para que desse certo. Começamos uma campanha de adesão, mostrando a relevância dos colaboradores de estarem conosco ali, não só numa comunicação de mão única, como o Amora comentou, a gente tem um bot ali dentro também, que se o colaborador quiser fazer perguntas, quiser esclarecer dúvidas sobre processos de RH, processos relacionados à segurança do trabalho, ele consegue chegar nas informações que ele precisa. E se o bot não conseguir entregar, ele conversa com uma pessoa da nossa própria operação para ajudar a entender e a receber a informação necessária. Então, a gente ampliou esse canal para permitir essa comunicação de mão dupla e alcançar o maior número de colaboradores dentro da empresa. E o que fica disso tudo é a redução dos ruídos, tá? O aumento da credibilidade e que torna esse canal muito efetivo, alinhado, lógico, à liderança comunicadora. Isso vocês têm visto através de feedbacks, através de escutas ativas, o retorno está sendo muito bom. O que mudou na prática, assim, na operação do atendimento, do time da agência, no relacionamento com a Veracel? O que mudou depois da implantação do WhatsVera? O que você sente que está de diferente? Eu acho que a gente acertou muito no canal e a gente vai continuar acertando, né? Isso não vai parar agora, a gente está sempre evoluindo. Eu vejo que a mensagem é muito mais fluida e objetiva e casando muito ao conceito que a gente tinha elaborado desde o começo, que é tratar de forma mais adequada ao público objetivo, que é
aquele pessoal que não tem acesso ao e-mail, ao computador e tudo mais. O Sidney comentou há um tempinho atrás que vocês... uma próxima etapa é medir um pouco o sentimento, medir um pouco como essa comunicação tem chegado, né? Mas você já tem indícios de como essa comunicação tem chegado nos públicos, né? O que você tem ouvido nos bastidores sobre como se a comunicação está chegando de verdade mesmo? Primeiro que a própria ferramenta traz para a gente alguns indicadores. Então, indicador de visibilidade, de leitura, de quantas pessoas receberam a informação, né? Então, o alcance. Isso a plataforma já traz para a gente de informações. Mas no dia a dia, nos bastidores, o que a gente vê, né, no comportamento, é as pessoas dizendo que viram no WhatsApp a informação, ou um perguntando para o outro se ele viu o que saiu no WhatsApp, ou a gente prefere também, muitas vezes, alguns conteúdos saírem só no WhatsApp, que é justamente para levar as pessoas para esse canal, mostrando a relevância e a confiabilidade dele. Então, a própria liderança também estimula os colaboradores a acessarem o WhatsApp para buscar a informação necessária, porque sabe que a informação relevante está ali. Então, a gente vê esse movimento acontecendo, das pessoas indicando, das pessoas apontando a relevância do canal e o próprio aumento da adesão. Então, isso também são alguns indicadores ali que a gente traz, ora percepção, ora indicadores mais quantitativos que mostra pra gente a importância do canal. Perdi. Pode pensar. Tudo certo. Eu quero que você complete o que ela está falando dessa coisa dos indicadores, mostrando essa coisa da comunicação chegando de verdade, assim. Se você tem... os feedbacks que você recebe da Veracel estão fazendo sentido, assim, de que a comunicação está chegando mesmo no colaborador. Talvez eu possa até complementar um pouco a questão de que quando fizemos algumas pesquisas anteriormente, né, a implantação do WhatsApp como canal oficial, o WhatsApp já era reconhecido pelos colaboradores como o principal canal de comunicação utilizado por eles. Por eles na vida. Na vida. Então, isso também foi um elemento importante que a gente considerou no momento de implantação desse canal. E eu acredito que a próxima etapa é a gente fazer agora uma nova pesquisa para avaliar o quanto o nosso WhatsApp é relevante para as pessoas. Empiricamente, a gente já sabe. Sim. Né? Sim. Pelos números, né? Pelos números já trazem pra gente algumas informações. Sim. Mas a gente quer dado mais qualitativo, do quanto de fato é importante para o colaborador, além daquilo que os números mostram. Como era a comunicação especialmente com o time operacional antes da chegada do WhatsApp? Era o clássico, mural... de uma comunicação mediada. E mediada pela liderança. Pela liderança, que nem sempre estava disponível para toda a comunicação com o seu time, né? Além das questões operacionais do dia a dia. A gente precisava sempre de alguém para poder baixar conteúdo, colocar no mural físico. Sim. E nem sempre estava sempre atualizado, nem sempre a pessoa estava disponível. Então, a gente tinha a comunicação com uma pessoa ali que precisava realmente mediar isso. E a gente acabava, muitas vezes, perdendo time, perdendo relevância por conta dessas questões. E isso tudo não é sobre criar novos, né, hábitos, e sim transformar esses hábitos para serem relevantes no dia a dia. Isso que a Vanessa comentou, né? Se o WhatsApp aparecia em pesquisas anteriores como uma ferramenta que era bastante já usada na vida, por que não a empresa se aproveitar, né, de um recurso como esse e ter um canal? Não é mais um canal, ter um canal estratégico que vai fazer a comunicação chegar, né? Exatamente. Se a pessoa tá o dia inteiro, não no caso da operação, mas se ela tá o tempo todo no celular, é mais fácil que ela acesse o conteúdo da empresa dentro de um aplicativo que ela já usa, né?
Mas eu quero entender o papel da liderança. Você já falou bastante de lideranças, enfim. Mas eu quero entender essa voz, assim, da liderança. Como que ela está posicionada nesse processo agora com o WhatsVera? Qual que é a importância dela? Eu imagino que não tenha diminuído nada, né? A importância da liderança. Mas ela foi recalculada, reposicionada. Como que tem sido o desafio da liderança agora com o WhatsVera? Com o WhatsVera não mudou muito o desafio da liderança, né? Eu continuo vendo a liderança como a principal fonte de informação dentro da empresa, porque é ela que traduz a estratégia, é ela que gera essa conexão com o colaborador, com a sua própria equipe, e é que faz trazer aquela informação para a rotina da equipe. Com o WhatsVera, facilitou um pouco o papel da liderança. Nem todas as informações a liderança precisa fazer descer para a sua equipe. O que a gente usa agora muito dessa participação da liderança é naquelas comunicações que são mais estratégicas, comunicações mais urgentes, mensagens mais sensíveis e que realmente a liderança precisa conectar, precisa dar sentido a ela. Ou às vezes, até como eu comentei, traduzir aquilo para a realidade da sua equipe. E continua tendo esse papel de relevância. O WhatsApp, como o WhatsVera nosso, ele ajuda, mas a liderança continua tendo a sua importância. Ajuda também nessa questão da infodemia que a gente discute muito, né? A liderança dando sentido para as coisas, ela facilita nesse processo, né? Para não ficar uma comunicação muito intensa, muito agilizada, como você falou, que a gente precisa... E muita constância. E muita constância, isso. O nosso desafio é tornar o WhatsApp relevante, né? O WhatsVera sempre relevante, vivo, enquanto a liderança tem esse papel de dar sentido à comunicação. Alguns canais foram reduzidos ou excluídos quando o WhatsVera entrou? Ou se manteve O que nós fizemos foi, como o Amora lembrou, a gente criou uma diretriz interna de comunicação e ali a gente estabeleceu muito bem a governança de todo o nosso processo de comunicação interna, onde a gente traz os nossos canais e a gente organiza os nossos canais de forma mais adequada. Então, qual é o tipo de conteúdo que entra em cada canal, qual é a periodicidade, qual é o público que aquele canal alcança. Então, a gente organizou melhor isso, dando mais relevância para o WhatsVera. Exatamente, esse trabalho é muito importante para que nem tudo precisa ser informado de mesmo jeito para todos os públicos, né? Por isso que essa segmentação, essa definição dessas personas que nós fizemos juntos foi muito importante para essa curadoria, para tratar de forma diferente o que é comunicar, o que é informar, o que precisa ficar claro e objetivo para cada um. E conta com o bastidor de como foi esse desenvolvimento, assim, esse pensamento todo, assim, da agência com a empresa. Como que se deu esse olhar para os canais, né? Essa reorganização, a implantação de um novo, como que tudo isso... Como foi o desenho de tudo isso? Foi logo depois de uma pesquisa que foi realizada, né? E aí foi constatado que a gente poderia e deveria segmentar os canais e entender melhor como a gente comunica com cada tipo de público. Foi uma parceria muito rica no começo, que a gente está vendo agora os frutos, né? E não para esse desenvolvimento. Isso ainda vai ampliar e ser mais objetivo ainda. Bom, um dos frutos é que o WhatsVera foi finalista de um prêmio, não é? Que comemoramos recentemente. É um prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Colaboradores. Eu quero ouvir de vocês dois, assim, o que esse reconhecimento, o que o reconhecimento desse projeto representa para a Veracel, para o time da comunicação, e para a própria agência. Como você viu esse reconhecimento? Eu fiquei super feliz, porque a gente está ali tão envolvido no nosso dia a dia, com esse desejo e esse propósito de fazer as coisas acontecerem da melhor maneira. A gente já fica muito feliz quando as coisas começam a acontecer. Depois de 4 anos, né, a gente vê o canal performando tão bem. E aí, de repente, a gente poder ser reconhecido por isso é uma grande alegria. E é a alegria dessa construção coletiva, né, André? Porque a gente começou com uma equipe lá em 2022. Essa equipe já não faz mais parte da nossa equipe hoje.
hoje. Hoje são outros colaboradores ali dentro da equipe de comunicação e que continuam fazendo com que o canal se permaneça vivo e relevante para toda a empresa. E aí a gente vê esse canal sendo reconhecido, nos incentiva também a acreditar que é importante a gente continuar investindo em inovação na comunicação, por exemplo. E a inovação não parte de uma grande transformação. De repente, a gente dá sentido diferente para aquilo que já existe. Que já foi fazíamos, o que a gente fez. Né? Então, Sim, a gente é olhar diferente para aquilo que já acontece. O WhatsApp já era uma ferramenta usual. O que a gente fez foi direcionar ela para um outro propósito. E ver isso reconhecido mostra-se o quanto que o nosso trabalho vale a pena e que pode ser replicado. Isso é o que é o bacana também, porque quantas empresas não têm o mesmo dilema, não passam pelos mesmos desafios. Então, você ter uma solução que pode ser utilizada por outras empresas também, acho que essa é a riqueza da comunicação, esse potencial de compartilhamento, de capilaridade, de uso em outras empresas, né, em diferentes cenários. Ter um projeto desse reconhecido, assim, numa premiação pública, torna o trabalho público, né, e replicável, né? Outras empresas podem se inspirar, enfim. Eu vou voltar para essa questão da inspiração das empresas, mas eu queria te ouvir sobre esse reconhecimento, sobre como... Eu acho que esse reconhecimento ainda acho que traduz muito do que esse framework que foi desenvolvido. Acho que o WhatsApp cabe bem isso, né? É a narrativa, é a atenção, a liderança sempre dando a credibilidade e o engajamento. Acho que comprova tudo isso que nós estamos no caminho certo junto com a Veracel, traçando esse caminho. Eu quero voltar na questão de que as empresas podem se inspirar, né? Pensando nos desafios de comunicação interna, como você falou que outras empresas podem ter o mesmo desafio que a Veracel enfrentou. Mas aí eu quero ouvir de vocês, assim, como para o profissional de comunicação que está nos ouvindo e que talvez não tenha, ou tenha o desejo de fazer essa implantação, o que esse case tem o que ele ensina para empresas de outros setores, ou até do seu próprio setor? Como saber se esse canal faz sentido? O que vocês têm de contribuição para esse profissional de comunicação que está nos assistindo e gostou da ideia, mas ele não sabe muito se isso faz sentido, enfim, por onde que começa a entender se isso está dentro da estrutura, da cultura, enfim? Eu partiria de uma pesquisa, porque acho que tudo traz, né? A pesquisa traz para a gente os elementos necessários para que a gente possa pensar na melhor solução. E aí, nesse caso, a gente teve tanto pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa também. A gente conversou com alguns colaboradores para entender qual era a realidade de consumo, quais eram as principais informações que ele gostava de receber. Na vida. E também vindo para a empresa, qual era a relevância da comunicação da empresa para ele. E aí, a partir daí, a gente começou a pensar, os nossos canais estão respondendo a essas necessidades ou não? E quanto que eles estão performando realmente? A gente está indo muito mais numa direção de apenas informar, mas e quantos colaboradores de fato estão recebendo essas informações e tornando elas úteis no seu dia a dia? E aí nessa pesquisa a gente viu, como eu comentei, que o WhatsApp era o principal canal. Além do WhatsApp, a liderança como aquela de maior confiança na avaliação dos colaboradores. E aí a gente viu essa possibilidade, então, de tirar o WhatsApp da informalidade ali que nós usávamos sim. ele na comunicação, para tornar uma ferramenta formal da comunicação da Veracel. Aproveitando essa utilidade com o desejo dos colaboradores.
Então, o que eu indicaria para os colegas, né, é primeiro avaliar qual é realmente a necessidade, qual é a cultura, qual é a condição de implementação, porque eu sei que também existem níveis, camadas de dificuldade, como eu falei, Sim, não é sim, simples, sim. né? Mas a gente precisa pensar a partir da própria realidade da empresa, a necessidade da empresa e as condições de implementar. Acho que tem um ponto também de resiliência da comunicação, né? Eu acho que tô sentindo aqui uma resiliência sua de vou olhar para os canais de novo, né? Há quanto tempo a gente já estava fazendo as coisas e aí vem uma pesquisa que traz uma série de insumos. Sim. E aí a comunicação tem que se voltar para ela, né? Você como responsável, a sua equipe. Como que a gestão da Veracel viu esse movimento da comunicação, assim, essa resiliência e essa tentativa de transformação? Parte pela escuta. Se você, de fato, está aberta à escuta e essa escuta ativa, onde você quer saber do outro, você se importa com a opinião do outro e traz isso como elementos importantes para mudar, essa é uma parte importante. E se a gente leva para a alta liderança que há uma necessidade de mudança, porque há um desejo do nosso público sobre um caminho diferente, isso já é também uma forma de facilitar essa implementação, né? E, de novo, a gente não veio com uma solução Mirabolante, né? Transformadora. Sim. Né? O que a gente trouxe foi um olhar diferente para aquilo que já existia. E aí, com isso, também uma readequação dos nossos outros canais. Canais que eventualmente deixaram de existir. Por exemplo, o mural físico. O mural físico. Deixou de existir. Uhum. Uma maior e melhor adesão da liderança também, porque em paralelo a gente continua trabalhando com a liderança nesse papel da liderança comunicadora, porque nas mesmas pesquisas mostram que existem vários canais muito bons e oportunidades de melhoria, mas a principal fonte de informação percebida pelo colaborador é o seu líder imediato. É esse líder imediato que dá sentido à comunicação, é esse líder imediato que ajuda a traduzir aquela estratégia e é o líder imediato que gera essa principal confiança. Sidney. Essa credibilidade tanto que a gente destaca tanto na liderança, né, é o que faz sentido, né, é a diminuição do ruído, como a gente falou, é a tradução da estratégia da melhor maneira, e o que eu falo para os nossos colegas da área de comunicação, né, que tudo começa por uma pesquisa diagnóstico. Tudo começa. Invistam nisso, porque aí vocês vão ter maior clareza, maior objetividade e menos erros no dia a dia da comunicação, né? E que também não é fácil, viu? Porque, assim, vindo para a realidade, a gente pensa muito nisso. É muito importante e necessário a gente ter elementos para começar, né? Saber por onde começar. Mas as pessoas também não estão muito interessadas em participar de pesquisa, né? Então, a gente também precisa estar engajando as pessoas nesses processos de mudança, para elas entenderem o quanto que isso é importante, porque no fim do dia é melhorar a vida de todo mundo dentro da empresa. É fazer com que a gente se sinta bem onde a gente está, a gente se sinta engajado, a gente se sinta pertencente e a gente possa cooperar com a empresa da melhor forma. E todo mundo só se engaja naquilo que faz sentido para ela, né? Se ela vê que impacta o dia a dia, ela vai se engajar. E o que o case... O que o case ensina, na sua opinião, o que o case ensina para outras empresas, para outros setores? Não precisa implantar uma nova tecnologia. E se você precisa, sim, entender e trabalhar com o que você tem de acordo com os colaboradores. Como você quer comunicar com ele, como você quer chegar até eles. E não precisa de uma coisa muito mirabolante, uma coisa muito cara, muito absurda. É sobre... sobre transformações de processos e não sobre mudança de pessoas.
Esse é um pouco o olhar do futuro, gente, na opinião de vocês, no futuro da comunicação interna. A gente escuta falar tanto de inteligência artificial, né, processos de automação, e vocês estão trazendo tanto essa questão da proximidade. O futuro da comunicação interna tá aí nessa proximidade. Me parece sempre ter sido o core da comunicação, né? Tentar se aproximar, tentar engajar. Mas é um ponto fundamental, assim, do futuro é se aproximar mesmo? Eu acho que a Você acha, acho que a inteligência artificial está aí para ajudar a produzir, ajudar bastante na velocidade, mas o humano vai sempre prevalecer. Essa conexão com o humano, essa tradução vai sempre prevalecer. Acho que vai ser uma união dessas duas, uma conexão desses dois pilares, né, de agilidade, criatividade, mas sempre com a conexão humana, que entra sempre a liderança comunicadora. Eu super concordo com isso. Também vejo esse equilíbrio entre o uso da tecnologia, que nos dá mais precisão, nos dá um pouco mais de informação, nos permite conhecer também melhor a nossa realidade, nos dá mais agilidade, Sim. mas conectada com a humanidade, né? Essa comunicação humanizada que a gente também precisa ter para que dê sentido e facilite o engajamento. Bom, então a gente está chegando ao final de mais um episódio. E aí, antes de terminar, eu queria ouvir uma mensagem final de cada um de vocês. Qual que é o maior erro que uma empresa pode cometer quando ela tenta se comunicar com quem está na operação, Vanessa? Para mim, é a questão de comunicar de longe. Né? Acho que esse é o maior erro. E porque não traz para perto, não aproxima, não engaja, e também a falta de legitimidade, falar aquilo que não se vive, né? Perder o timing também é um outro erro. Então, eu colocaria ali algumas composições nisso. E não é, você está trazendo aqui, não é só a questão da comunicação, ir ao campo, visitar a operação, não é isso, é mais profundo, né? Quando você diz estar longe. É de fato estar mais próximo do colaborador. É usar a tecnologia, mas sem deixar a presença ser substituída pela tecnologia. Então, é necessário usar os canais de comunicação, mas também estar perto do colaborador para entender as suas demandas, para entender sua realidade, para entender seus desafios e ver como que a gente pode transformar isso numa comunicação mais adequada. Entender a operação também, né? Como a comunicação se encaixa na rotina, né? Isso. Aí você que possa fazer a diferença. Sidney. Comunicação é isso, né? Não é só enviar a comunicação tem que chegar, além de chegar, tem que ser compreendida, né? Tem que fazer sentido, e para isso temos as estratégias, temos os frameworks, temos tudo isso que faz a comunicação ser mais eficaz. E pela sua experiência de agência e trabalhando também em empresas, o que você tem visto de erros, de tentativas que a gente poderia comentar aqui? Quando a gente fala do público da operação, o que você vê ainda acontecendo que difere um pouco do que a gente conversou aqui? A infotoxicação ainda continua muita informação. As pessoas não conseguem, né, no mundo que a gente está vivendo hoje, consumir tanto informação. Por isso que essa informação tem que ser traduzida, pensada, tem que ter uma curadoria e saber o tom que a gente fala com cada pessoa. Assim a pessoa vai se sentir, vai fazer sentido para ela. Acho que esse é o maior erro, é uma quantidade enorme de comunicação, mas sem essa estratégia. Legal. Sidney, obrigado pela presença. Vanessa, obrigado André, pela presença. E assim encerramos mais um episódio do Videocast Diálogos. Hoje falamos sobre comunicação interna, públicos operacionais, confiança e sobre um desafio que está presente nas organizações: fazer a informação chegar onde o trabalho acontece.
Mais do que escolher ferramentas, comunicar hoje é entender pessoas, contextos e rotinas. E se você gostou da conversa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, @tramacomunicação, e ativar as notificações para acompanhar os próximos episódios. Você também pode ouvir esse videocast na sua plataforma de áudio preferida. Agradeço a sua companhia e até a próxima.